Olá, meu nome é Ana Paula Aureliano. Neste vídeo, vamos estudar dois conceitos bem presentes em nosso cotidiano: calor e temperatura. Não se esqueçam de papel e caneta para as anotações. Vamos lá? Vamos iniciar observando essas quatro imagens. Estas e em outras situações do nosso dia a dia, nós utilizamos bastante os conceitos de calor e temperatura. Hoje o dia está muito quente, nossa, eu estou com calor. Vou colocar uma blusa para eu poder me esquentar, vou tomar banho de rio para eu conseguir me refrescar. Você consegue imaginar outras situações do cotidiano onde nós utilizamos os conceitos de calor e temperatura? Fisicamente, calor é a energia térmica em movimento entre corpos com temperaturas diferentes. E essa transferência, ela é sempre do mais quente para o mais frio. Então, daquele que tem maior temperatura para aquele que tem menor temperatura. Então, considerando esses dois blocos A e B, a transferência de calor, ela vai de A para B. Já a temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas. Então, quanto mais agitadas estiverem as moléculas, maior vai ser a temperatura do corpo. Observando essa animação, então a gente percebe que as moléculas aqui, nesse corpo azul, são maiores do que as moléculas, elas estão mais agitadas do que as moléculas aqui, nesse corpo laranja. Então, com isso, a gente já observa que a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B. Você sabe para que serve uma escala termométrica? Uma escala termométrica, ela vai relacionar a temperatura de um corpo com a altura da coluna do líquido que está nesse termômetro que tem a função termométrica. Tá? E como que a gente faz para poder construir essa escala? Eu preciso de dois pontos fixos, que são pontos com temperaturas bem determinadas de alguma substância. Aqui no caso, nós utilizamos como primeiro ponto fixo, tá? O ponto de fusão do gelo. E o segundo ponto fixo, o ponto de ebulição da água. Construção de uma escala termométrica. Para que serve uma escala termométrica? Uma função termométrica, ela relaciona a temperatura do corpo com a altura da coluna do líquido que o contém. Para a gente construir a escala, eu preciso de dois pontos fixos. E esses dois pontos fixos são temperaturas bem determinadas por uma dada substância. Aqui no caso, nós utilizamos como primeiro ponto fixo o ponto de fusão do gelo e o segundo ponto fixo o ponto de ebulição da água, ambas medidas no nível do mar. As escalas termométricas mais conhecidas, mais utilizadas por nós, são as escalas Celsius, que nós utilizamos aqui no nosso país, e ela adota os valores de 0 e 100 graus Celsius para os pontos de fusão do gelo e ebulição da água. A segunda escala é a escala Fahrenheit, que ela é usada em países de língua inglesa, e adota os valores de 32 graus F, 212 graus Fahrenheit para os pontos de fusão do gelo e ebulição da água. E a terceira escala é a escala Kelvin, e ela é conhecida também como escala absoluta de temperatura. Por quê? Porque ela possui o zero absoluto. Então, considere o seguinte, a gente não viu que a temperatura mede o grau de agitação das moléculas? Então, quanto mais agitadas, maior a temperatura. Quanto menor a temperatura, menos agitadas estão essas moléculas, até que todas elas param. Quando todas elas param, a gente fala que elas atingiram o zero absoluto ou o zero Kelvin, tá? Essa é a escala utilizada também pelo Sistema Internacional de Unidades e adota os valores de 273 Kelvin e 373 Kelvin para os pontos de fusão do gelo e ebulição da água. Para fazer a conversão entre as escalas, vamos considerar aqui essas barras verticais, tá? Com as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e nós colocamos aqui os pontos fixos, respectivamente, tá? A cada uma dessas escalas utilizadas. Então, eu tenho 0 e 100 para graus Celsius, eu tenho 32 e 212 para graus Fahrenheit, e 273 e 373 para Kelvin. Aqui no meio, a gente coloca a temperatura que a gente quer determinar. Então, uma temperatura qualquer em Celsius, θC, uma temperatura qualquer em Fahrenheit, θF, e uma temperatura qualquer em Kelvin, a gente chama de T maiúsculo, para a gente não esquecer que essa é a escala absoluta de temperatura. Então, se o exercício falar para você, determine a temperatura absoluta, ele está pedindo de uma outra forma para você determinar a temperatura na escala Kelvin. Agora, para fazer a conversão, a gente tem que considerar que a razão entre a diferença entre a temperatura a ser medida e a temperatura do primeiro ponto fixo e a diferença entre o segundo ponto fixo e o primeiro ponto fixo é uma constante. Como assim?
Então, vamos olhar aqui nas escalas, tá? Eu tenho que a diferença entre a temperatura a ser medida e zero, tá? E a temperatura do segundo ponto fixo e do primeiro ponto fixo, ela tem uma razão constante, ou seja, θc menos zero está para 100 menos zero, eu vou fazer a mesma coisa na outra escala, θf menos 32 está para 212 menos 32. E na Kelvin, T menos 273 está para 373 menos 273. Dá para melhorar, né? Então, a gente vai mexer nessa fórmula. Primeiro, zero é elemento neutro da adição, então a gente pode, né, desconsiderar θc menos zero é θc, 100 menos zero é 100, θf menos 32 não dá para mexer, 212 menos 32 dá 180, T menos 273 também não dá para mexer, são monômios diferentes, né? E 373 menos 273 igual a 100. Tá? Observa que todos esses denominadores são múltiplos de 20, então a gente ainda pode dividir todos os denominadores aí por 20, obtendo a relação de conversão entre as três escalas. θc está para 5, assim como θf menos 32 está para 9, assim como T menos 273 está para 5. Quando vocês forem fazer a conversão, por exemplo, entre Celsius e Fahrenheit, eu pego só essas duas partes aqui, esses dois membros, né, da equação. Eu considero a última parte. Se eu quiser entre Fahrenheit e Kelvin, eu pego esses dois pedaços, desconsidero a primeira e assim por diante. Então, o que a gente viu hoje? Primeiro, a gente viu algumas situações do cotidiano, onde nós usamos os conceitos de calor e temperatura, nós definimos calor e temperatura, entendemos sobre a construção das escalas termométricas, quais são as escalas mais utilizadas e como que a gente faz para poder efetuar a conversão entre essas escalas. Bom, agora é com vocês. Bons estudos. Nos vemos em nossa próxima aula.